Olá, meus amigos da Auto Criativo em todo o Brasil. Tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam bem-vindos, né? Hoje nós estamos aqui iniciando a nossa aula de número 6 aí do seu curso de Revit, produzido aqui pelo projeto Auto Criativo. Sejam muito bem-vindos, né? Como eu comentei, nós estamos na nossa aula de número 6. Nós já havíamos feito alguns processos aí nas aulas anteriores, né? Trouxemos o projeto do AutoCAD aqui, que é um sobrado que nós vamos utilizar como exemplo, né, durante todo o nosso curso aqui. Então, por favor, se você não assistiu ali as nossas primeiras aulas, observe aí no canto esquerdo inferior aqui do seu monitor que vai aparecer um botão. Esse botão vai te direcionar ali para a nossa primeira aula, tá? Então, você consegue absorver, né, tudo aquilo que foi passado ali desde a primeira aula e acompanhar todo o nosso curso aqui de Revit, tá? Então, nessas 5 primeiras aulas aí nós fizemos bastantes procedimentos. Como eu comentei, trouxemos uma planta do AutoCAD, fiz vários comentários sobre família, sobre elementos aqui também no Revit. E agora nós estamos chegando aqui na aula 6. Esse curso aqui, caso você esteja vendo pelo YouTube, na descrição do vídeo você vai encontrar o tema dessa aula respectiva, tá? Então você pode descer aí e olhar que você tem o arquivo para fazer o download, tá? Ele se chama tema da aula 6, projeto sobrado, Auto Criativo, né? Aula 6, tá bom? Se ele estiver compactado, você precisa descompactar com o WinRAR e depois abri-lo aí no seu Revit, tudo bem? Eu já deixei aqui o Revit aberto e hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante, que são os comandos de modificação aqui no Revit. Quando você está trabalhando no Revit, você observa aqui em cima, ó, nas abas, né, que você tem aqui o painel, ó, tá? Aqui a abinha modificar, e eu vou passar para vocês, ó, todos esses comandos que estão localizados aqui, ó, nesse painel modificar. Só que esse painel modificar, pessoal, ele vai, né, se alterando, ou ele tem novas opções aqui mais para o lado, ó, vão surgindo novas opções conforme o componente ou o elemento que você seleciona dentro do Revit, tá bom? Eu não passei para vocês ainda conceitos para a gente desenvolver as paredes, né? Para desenvolver outras partes do nosso projeto, mas é importante você já entender como manipular esses objetos, porque depois a gente vai precisar rotacionar, por exemplo, uma parede, vamos precisar fazer comandos de offset, né? Que são comandos de deslocamento. Ou seja, tem muitas opções importantes e eu resolvi já colocar agora na 6ª aula, para que na próxima aula, na aula 7, na aula 8, nas aulas seguintes, a gente já tenha uma noção de como manipular os objetos, tá? E aí sim nós vamos entrar nas configurações de paredes, vamos pegar uma paredezinha ali bonita, bacana, inserir todos os elementos para que a gente possa futuramente inserir essa parede no nosso projeto, tá? Eu poderia, né, basicamente, se eu pegar uma parede genérica, em poucos minutos, né, dada aí a grande facilidade que o Revit proporciona, né, para os profissionais, eu poderia, por exemplo, fazer um projeto desse aqui em poucos minutos ou em algumas horas. Só que esse não é o foco do nosso curso, né, pessoal? É interessante que você aí que está estudando engenharia, está estudando arquitetura e que também tem o interesse de aprender essa nova tecnologia BIM aqui, né, através do Revit, é importante que você realmente acompanhe passo a passo. Aprender a movimentar um objeto, a espelhar um objeto e assim por diante, né? Vamos com calma, vamos porque tem muito assunto para tratar aqui no Revit. E consequentemente também, né, no futuro, aí dentro aqui do nosso curso, nós voltaremos com os comandos de modificação, ou seja, o tempo todo nós estaremos fazendo modificações nos nossos objetos, tá bom? Ou seja, por exemplo, eu posso vir aqui, selecionar a abinha modificar, os comandos já estão aqui. Quando eu tenho algum elemento construtivo no meu projeto, quando eu seleciono qualquer elemento aqui no Revit, essa aba modificar ela é acionada automaticamente. Tudo bem? Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui uma parede, tá? Peguei uma parede genérica, constituída aqui das próprias famílias originais do Revit de 200 milímetros, tá bom? E aí eu vou lá, né, e vou fazer uma parede aqui, por exemplo, ó, eu clico num ponto, não tem muito segredo para fazer uma parede, ó, basta você clicar aqui na ferramenta, tá bom? Você clica
obviamente no nível que você está querendo modelar aquela parede. No caso aqui, ó, está no pavimento térreo, tá, pessoal? Isso é importante. Aí você vem aqui com o comando, clica num ponto, arrasta o mouse, ó, para o lado e aí você coloca a parede do tamanho que você deseja. Você pode colocar aqui o valor direto. Eu vou colocar, por exemplo, ó, 4,20, tá bom? Coloquei vírgula, tá, pessoal? Não coloquei ponto como é de costume lá no AutoCAD. E aí o comando, ó, ele continua, eu posso ir inserindo a parede seguindo aqui, né, para o lado que eu desejo, para cima ou para baixo. Eu vou colocar para esse lado de cá e vou digitar o valor 1 e aperto o Enter. Finalizei esse trecho que eu quero aqui, eu aperto o ESC uma vez, o ESC mais uma vez. Ó, o elemento parede está constituído. Observem aqui, pessoal, ó, na Ribbon, que nós temos o painel aqui, ó, arquitetura. Mas vejam só quando eu clico sobre a parede. Ó, eu clico na parede, automaticamente, ó, o painel modificar ele é acionado. E aí fica uma barrinha aqui do lado, ó, e escrito elemento parede, porque eu selecionei uma parede. Ou seja, se eu selecionar qualquer outro tipo de elemento no meu projeto, as opções aqui de modificar, elas são diferenciadas, tá? Então, isso é importante que você entenda, tá bom? Bom, para mim selecionar os objetos no Revit é muito simples e é os mesmos padrões basicamente aí de todos os softwares da Autodesk. Eu posso vir com a janela da minha direita para a esquerda, ó, eu clico, arrasto, ó, vai surgir uma janela pontilhada. Que significa que qualquer objeto que encostar nessa janela, deixa eu aproximar aqui um pouquinho, pessoal. Qualquer objeto que encostar nessa janela será selecionado. Ó, observem que fica o azulzinho para o lado de cá, porque eu tenho um segmento de parede aqui. Se eu levar um pouquinho mais para cima, ó, eu seleciono todo o conjunto de parede. E aí eu solto o botão esquerdo do mouse. Ó, o objeto foi selecionado. Tá bom? Agora, se eu quiser, por exemplo, pegar apenas esse trecho específico do meu projeto, só que eu não quero essa parede aqui, ó, eu quero apenas essa. Então, eu venho com a janela da esquerda para a direita. Ó, observem que o objeto ainda não foi selecionado. Ele só é selecionado, pessoal, quando ele estiver totalmente dentro dessa janela, da esquerda para a direita. Ó, quando o objeto está totalmente dentro da janela de seleção, aí sim, ó, o objeto é selecionado. Tá bom? Então, eu selecionei apenas esse trechinho aqui, ó. Não selecionei esse de cá, tá bom? Comandos simples de movimentação, eu vou entrar em maiores detalhes, obviamente, durante o curso. Mas para que você possa mover o seu projeto, basta você afundar o scroll do mouse, vai surgir uma cruzetinha e aí você movimenta o mouse para o lado que você deseja. Tá bom? Muito simples, não tem segredo. Para dar um zoom, basta você rolar o scroll, tá? Para o lado de baixo você tem um zoom aproximado do elemento. Para você afastar, você volta o scroll para o lado de trás, ó, né? A rodinha do mouse, e aí você afasta o objeto. Tudo bem? Obviamente que existem algumas opções aqui, ó, como eu comentei, eu vou explicando em detalhes aí no decorrer do curso. Tá bom? Então, muito simples para selecionar o objeto. Muito bem, então. Agora, sabendo disso, quando eu clico num objeto, então eu tenho a janela de modificação. Tá bom? E aí eu vou explicar para vocês alguns detalhes, né, desses comandos aqui, ó, na aba modificar. Estes outros elementos que estão aqui, ó, esses outros comandos e ferramentas, nós vamos aprender aí no decorrer do curso, tá bom? Essa aula específica é para esse painel aqui, ó, chamado modificar. E você tem aqui, ó, o primeiro comando, que é o comando align, que é o comando alinhar em português, tá bom? Ó, o atalho dele é AL. Esse comando aqui, ó, ele é bem interessante. Tanto você pode usar ele olhando em vista de planta, como também em vistas de corte. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma parede. Então, eu digito aqui, ó, WA, e aí eu já estou no comando parede, tá? Que é a abreviação de wall em inglês. E aí eu vou fazer uma outra parede aqui, ó, neste lado de cá. Aleatoriamente, tá, pessoal? Apenas como exemplo, ó. E vou colocar aqui, por exemplo, 3,20, tá bom? Enter, ESC e ESC. Então, eu tenho uma parede aqui e tenho uma outra parede aqui. O comando align, pessoal, ele faz o quê? Ele alinha uma parede com a outra. Por exemplo, essa parede aqui, eu não queria ter feito ela aqui. Eu queria que ela fosse alinhada realmente com essa outra parede daqui de baixo. Tá bom? Então, a gente vai usar o comando align.
Tudo bem? Então, ó, eu venho aqui, ó, na aba modificar, tá? E o nosso primeiro comando vai ser esse aqui, ó, o comando align, né? Ou alinhar aí em português. O atalho é as opções AL, tá? As letras AL. Bom, eu seleciono o comando. Observe que quando eu seleciono o comando, do lado do meu cursor fica ali, ó, a miniaturazinha do comando que eu selecionei. Tá bom? Importantíssimo, selecionou qualquer comando, dá, pessoal, aqui uma olhadinha, ó, na barra de status e o que o Revit está te pedindo nesse momento. Leia aqui a frase com paciência, tá? E com aí entendimento, ó. Selecione uma linha ou um ponto de referência para o alinhamento. Ou seja, o Revit ele está te pedindo uma linha de referência ou um ponto. Tá, como eu comentei, eu quero que essa parede aqui, ó, não tenha sido feita aqui, que ela fique alinhada com essa. Então, a minha referência, ó, é essa linha de baixo. Observem que ela ficou, ó, pontilhadinha, tá bom? Agora, vamos ver o que está escrito aqui, ó. Selecione uma entidade para alinhar. Ela irá mover para o alinhamento com a referência. Qual que é o nosso objeto ou a entidade que nós queremos alinhar? É essa parede aqui, não é verdade? Então, selecionamos, ó, essa face aqui, ó. E clicamos. Ó, vejam só, os dois objetos, ó, ficaram perfeitamente alinhados. Eu posso deixar assim e posso fazer uma manipulação no futuro, ou eu posso vir aqui, ó, nesse cadeadinho e trancar. Uma vez esse cadeadinho estando trancado, ó, vou apertar aqui o ESC uma vez, ESC novamente, eu não consigo posteriormente, ó, mover esse objeto aqui, porque, ó, observem aqui, ó, que ele tem um cadeado, pois ele está alinhado. Tá bom? Ó, eu vou usar aqui o comando mover. Ó, eu clico no comando, clico aqui na parede, ó, e vou tentar movê-la. Ó, vou clicar para cá, clico aqui. A minha parede foi modificada, ela mudou de posição. Porém, observem aqui, ó, o que aconteceu. Ó, acabou comendo um pedaço dessa parte da parede, porque essas duas faces aqui, ó, elas estão trancadas, elas estão alinhadas e também estão trancadas. Tá bom? Vamos apertar o Ctrl Z para voltar. Então, esse foi o nosso comando align ou comando alinhar. Como eu comentei, você pode utilizar ele em planta, como eu estou mostrando aqui para vocês, ou vocês podem usar como em cortes. Observem só o seguinte, quando você seleciona a parede, aqui, ó, aparece aqui a altura, tá? Essa altura 2,8 aqui, pessoal, é a altura do pavimento térreo até a altura da laje, tá? Ou seja, ali o pé direito praticamente do projeto, de qualquer projeto que você venha desenvolver. Agora eu vou pedir para que vocês façam o seguinte, ó. Vou afastar aqui um pouquinho e vou clicar aqui, ó, na elevação sul. Dou 2 cliques aqui nesse elemento, ó, 2 cliques. Agora eu estou vendo aqui, ó, o corte, a simbologia de corte que nós fizemos. Estou vendo aqui, ó, os eixos, né, que nós desenvolvemos, mas não aparece aquele desenho do corte que nós fizemos. Por quê? Vocês se lembram? Porque nós selecionamos que ele ficasse visível apenas na hora que a gente visualizasse o corte, tá bom? Não as vistas, né? Não, na verdade, não os observadores. Porém, ó, nós estamos vendo aqui, ó, os níveis do projeto que nós já constituímos. E olha aqui nesse canto, pessoal, as duas paredes que eu desenvolvi, ó. Tá aqui uma parede e tá aqui a outra parede. Aí, pessoal, ó, nós vamos selecionar essa parede aqui e essa outra parede. Vamos movimentá-las aqui um pouquinho para o lado para sair aqui de próximo dos eixos para não atrapalhar, tá bom? Bom, aqui, ó, eu tenho duas paredes, então eu tenho que selecionar com a janela da direita para a esquerda. Ó, seleciono aqui, ó, e aí eu pego as duas paredes, tá bom? Porque se eu tentar selecionar apenas essa e trazer para a direita, vai dar um pequeno erro. Agora, observem só, quando eu aciono a tecla Ctrl do teclado, aparece ali, pessoal, ó, do lado, né, da nossa flechinha do mouse, um sinalzinho de mais. Significa o quê? Que eu posso selecionar outros objetos também, ó. E aí eu clico nessa outra parede. As duas paredes, né, na verdade as 3 paredes agora estão selecionadas. Venho aqui, ó, no comando mover, clico num ponto base de referência, coloco o mouse para o lado, ó, e arrasto aí as 3 paredes, tá? Ó. Então tá aqui as 3 paredes. Aí chega lá num belo dia, eu venho aqui em arquitetura, pego uma janela qualquer, tá? Aqui uma janela, ó. Tudo bem? E aí eu vou pegar qualquer modelo aqui, ó, esse aqui, ó. E aí eu vou inserir aqui na minha parede, ó, vejam só. Inserir aqui, vou colocar um pouquinho mais para baixo para ficar com o peitoril baixo, tá? Eu consegui inserir o objeto diretamente aqui
na vista, pessoal, porque é um elemento que eu comentei. É uma família e a parede é um hospedeiro, tá bom? Vou apertar o ESC, ESC novamente. E aí, no outro belo dia, eu vou vir aqui e inserir uma porta nessa outra parede, ó. Pego aqui uma porta qualquer também aqui, ó. E venho e coloco nessa outra parede aqui, ó. Tá? Apenas aí exemplos. E aí, observem só o seguinte, ó. Vou apertar o ESC. Essa porta aqui, ó, ela tem uma altura, só que eu quero alinhar essa janela exatamente na mesma altura da porta. E aí onde eu uso o comando Align também, ou o comando alinhar. Venho aqui em modificar, pego o comando, como eu comentei. A minha base, né, de referência é aqui, ó, essa face, né, ou essa linha da porta aqui, ó, essa linha superior, eu clico, tá bom? E aí eu pego aqui, clico na janela, ó, e aí a janela vai ser alinhada, tá bom? Ó, está perfeita alinhadinha aqui, ó, a porta com a janela. E aí as mesmas opções que eu comentei, usando aí o cadeadinho, tá bom? Vamos apertar aqui o ESC, ESC novamente, ó, está aí o comando Align, como eu comentei. Vou pedir para que vocês voltem na vista aqui, ó, do pavimento térreo, tá bom, ó? Vamos afastar aqui um pouquinho, ó. Tá aqui, ó, os nossos dois objetos, tá? Ó, agora tem ali uma janelinha e também tem a porta. Tá bom, então agora nós temos o comando deslocamento, né? Ou conhecido bastante aí no universo dos cadistas como o comando offset. Esse comando ele é bem interessante, tá, pessoal? Ele cria linhas ou objetos, cópias paralelas com uma distância pré-estabelecida pelo usuário, né? Por exemplo, ó, eu pego aqui o comando, estou com o comando ativo. Vamos ver qual que é a frase que está escrito. Selecione uma parede ou linha para deslocar. Pressione Tab para selecionar uma cadeia de elementos, tá bom? Ou seja, então eu posso selecionar apenas uma parede, usar a Tab, a tecla Tab do teclado para selecionar vários outros elementos. Tudo bem? Observem, pessoal, ó, que eu nem selecionei o objeto e já aparece uma linha imaginária aqui, ó. Ou seja, é a distância para que essa parede vai ser deslocada. Essa linha imaginária aparece, pessoal, porque aqui na minha barra de opções, ó, já está informando o valor 1. Se eu mudar aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui 1,5, aperto o Enter. Vejam só quando eu passar o mouse sobre a parede, ó, a linha agora, ó, ela já está com uma distância maior, tá? Então eu vou alinhando aqui, ó, né, para que lado que eu quero fazer a cópia e já vou ajustando a distância. Tudo bem, então, ó, apareceu para o lado de baixo, eu quero fazer uma cópia aqui para baixo. Então eu clico na parede, ó, automaticamente, ó, o Revit já me faz uma cópia dessa parede para cá. Inclusive a janela, porque a janela faz parte ali, né, desse conjunto aqui da parede, tá? O comando estando ativo, basta eu passar o mouse, ó, para que lado que está aqui a linha imaginária, eu vou clicando, ó, ele vai fazendo cópias. Tudo bem? Se eu quiser fazer para o lado de cá, ó, eu passo o mouse aqui, ó, tá bom? Ó, e aí ele faz a cópia. Nesse lado aqui, nesse caso, ele não está vindo para cá, porque essa parede aqui, ó, está atrapalhando um pouquinho. Vejam só, vou apertar aqui o ESC e vou mover todos esses objetos aqui, ó. Comando M, que é o comando mover, clico num ponto qualquer e arrasto para cá, tá? Ó, afastei uma distância razoável para que não atrapalhe aqui, ó. Então eu vou lá, ó, comando deslocamento. Agora eu quero essa parede aqui, ó. Observem que agora a linha aparece do lado de cá, ó. E aí eu clico, tá bom, ó? Ou seja, o Revit não deixa que uma parede fique por dentro da outra. Isso daí a gente vai vendo um pouquinho mais para frente, tá bom? Depois, pessoal, ó, deixa eu apagar esses elementos aqui que foram apenas de exemplo, tá? Ó, para deletar, você pode selecionar o objeto e clicar nesse xizinho aqui, ó, tá? Que é o excluir ou o atalho DE, que é o atalho delete, tá bom? Você clica, ó, o elemento é excluído. Vou selecionar esse, vou segurar o Ctrl, seleciono esse outro. E aí eu aperto o Delete, ó, todos foram excluídos ao mesmo tempo, tá bom? Seleciono aqui essa parede, venho aqui no comando MV, que é de mover, tá bom? Ó, e aí eu trago a parede de volta para cá, ó. Eu posso colocar apenas o local que eu quero, ou posso digitar aí a distância já aqui na cota, né, prévia aqui, ó, tá bom? Vamos lá, clico aqui na parte branca. Agora nós temos o comando aqui, ó, esse comando aqui que é o espelhar em eixo. Você tem esse outro aqui, ó, que é o espelhar em eixo DM. Esse e esse é o MM. Qual a diferença entre eles, pessoal? Esse daqui, ó, da esquerda, você precisa selecionar um eixo já pré-estabelecido dentro do seu projeto.
E esse outro aqui, ó, da direita, você vai ter que desenhar um eixo. Na verdade, esse eixo aqui que você desenha funciona como se fosse literalmente um espelho, tá bom? Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui o comando, ó, o comando espelhar, esse daqui, ó, que nós precisamos pegar um eixo específico já no desenho. Eu clico, aí eu vou selecionar, ó, essa parede de cá, tá bom? Ó, seleciono essa parede, vou vir com o Ctrl e seleciono essa outra parede, tá bom? Agora eu estou com o comando ativo, estou com o objeto selecionado. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Clique para selecionar. Clique em Tab para alternativas. Ctrl para selecionar. E Shift para cancelar a seleção. Ou seja, eu usei o Ctrl para pegar esse objeto. Se eu selecionar o Shift, eu desmarco, ó. Eu desfaço a seleção. Tá bom? Ctrl, eu pego de volta. Tudo bem? Aí agora eu vou usar o comando para espelhar. Eu vou apertar o Enter, porque eu selecionei já dois objetos. Aperto o Enter. Agora eu vou vir aqui, ó. Selecione o eixo da reflexão. Vou pegar, por exemplo, ó, esse eixo aqui, ó, aqui da minha parede, ó. Eu clico. Observem só que ele fez aqui, ó, o espelhamento, porém apareceu uma mensagem amarela dizendo que uma parede ficou por dentro da outra. Isso não pode acontecer. Vamos apertar aqui para fechar. Vou apertar aqui o Ctrl Z novamente. Vamos lá, ó, comando espelhar. Recapitulando, ó, seleciono essa parede, Ctrl, seleciono essa outra. Tá bom? Eu preciso, de antemão, ter aqui um objeto para fazer o espelhamento. Tudo bem? Ó, vou apertar aqui o Enter. Observem só que ele usa como eixo aqui, ó, o alinhamento da parede, ó, a parte interna. Eu não consigo pegar, ó, essa linha daqui de baixo, tá? Porém, eu consigo pegar essa, ó. Se eu clicar para cá, veja o que acontece, ó, nessa aresta aqui, ó. Eu clico, ó, ele fez uma outra cópia para cá tranquilamente, tá bom? Então, essa primeira opção aqui, ó, eu uso uma referência, né, ou uma aresta aí para poder fazer o espelhamento. Vou apertar aqui o Ctrl Z. Agora, essa outra opção aqui, ó, a gente literalmente precisa desenhar um eixo, tá bom? Pego o comando, o princípio é o mesmo, ó, seleciono essa parede, Ctrl, seleciono essa outra de cá. Aperto o Enter. Agora eu venho aqui, ó, e literalmente faço um eixo, ó. Eu posso fazer aqui pegando exatamente na face ou posso até fazer deslocado, ó, usando aí as cotas, né, aqui, ó, prévias, tá bom? Eu vou clicar num ponto qualquer aqui, ó, eu tenho a linha de eixo, trago a linha até aqui do outro lado. Essa minha linha aqui, pessoal, fará o efeito de espelho, ó. Eu clico, tá bom, ó? Foi feito aqui, eu vou apertar o ESC, ó. A parede foi feita exatamente espelhando uma, espelhando a outra. Tá bom? Vamos selecionar e deletar. O nosso próximo comando aqui, pessoal, ó, é esses comandos aqui, que é o comando dividir, juntamente com esse outro aqui, ó, que é o dividir com intervalos. Por exemplo, ó, esse primeiro aqui, ó, dividir elemento, o SL, né, de split, ele faz o quê? Ele quebra aqui, ó, por exemplo, um segmento de parede ou linha e abre literalmente um vão entre os dois cliques. Ó, eu vou pegar aqui o comando, eu clico, vou selecionar, ó, observem que aparece uma espécie de um estilete, né? Ou um objeto que vai realmente cortar. E aí, ó, eu venho aqui próximo à parede que eu desejo, né, fazer o corte, e suponhamos que eu queira abrir um vão aqui nesse posicionamento, ó. Tá? Eu vou clicar aqui, ó. E aí eu posso vir e dimensionar, né, na verdade, colocar uma distância para o lado que eu desejo, ó, para esse lado de cá ou para cá, tá bom? Aparece a cota ali em cima, ó, eu posso vir, ó, e colocar uma medida. Suponhamos que eu queira colocar para esse lado de cá, pessoal, um valor de 1 metro, tá bom? Ó, se eu, observem só o seguinte, na parte superior aqui, ó, aparece o valor ali, ó, 0,4. Quando a minha cota provisória ela está na parte superior, eu já defino essa distância a partir desse primeiro clique que eu dei, certo? Porém, quando a minha cota provisória ela está na parte de baixo, eu tenho que definir a partir desse canto aqui, ó. Tá bom? Então, suponhamos que a partir desse canto para cá, eu queira 30 centímetros para dentro. Então, ó, eu vou movimentando o mouse, ó, e aí eu coloco, ó, a distância que eu quero. Como eu comentei, vamos colocar aqui 30 centímetros para dentro. Observem assim, pessoal, ó, que eu passando o mouse está mudando ali de 10 em 10 centímetros. Ó, está 0,5, 0,4, 0,3.
Porém, se eu aproximar mais ainda o mouse aqui, ó, próximo do objeto, a minha precisão aqui, ó, ela é modificada. Olha lá, agora os valores são menores, tá? Existe uma configuração para isso, eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês. Como eu comentei, eu quero colocar aqui no 30, tá bom? Ó, então eu coloco aqui, clico no outro segmento, ó, a parede foi literalmente dividida. Tanto é que virou elementos separados com propriedades separadas. Ó, vou apertar o ESC novamente, ó. Aqui eu tenho uma parede e aqui agora eu tenho uma outra parede, ó. Tá? Ficou tudo separadinho utilizando aqui, ó, o comando split, tá bom? Esse outro aqui, ó, ele literalmente faz o mesmo processo, porém ele já exclui esse objeto, tá bom? Eu vou apertar aqui o Ctrl Z para desfazer. Eu venho aqui, ó, no comando, tá? Que é esse aqui, dividir com intervalo, seleciono. Está pedindo para salvar o projeto aqui, pessoal, porque eu já demorei um pouquinho, né? Já fiz algumas coisas. Eu não vou salvar porque eu não estou fazendo nenhuma manipulação importante ali no projeto, tá? Vou clicar aqui em cancelar. E aí eu venho, seleciono, né, o objeto que eu desejo, só que observem só o seguinte aqui na barra de opções, ó. Intervalo de junta. Tá vendo esse valorzinho que aparece aqui, pessoal? Significa o quê? Que na hora que eu passar aqui o estilete, irá surgir aqui, ó, uma junta com esse valor. Se você quiser uma junta maior, por exemplo, ó, vou colocar uma junta de 10 centímetros, ó, 0,10, tá bom? Aperto Enter, significa o quê? Quando eu clicar aqui na parede, ó, automaticamente, ó, eu já tenho uma junta de 10 centímetros, tá bom? E aí eu posso, por exemplo, vir aqui do outro lado, clico, ele criou uma outra junta aqui também. Vou apertar o ESC também, ó, e aí eu tenho um elemento separado, ó, eu posso vir aqui e deletar também. Bom, então, ó, esses são os comandos para que você faça, né, rompimentos aí ou rupturas nas paredes ou linhas aqui no Revit. Vou apertar o Ctrl Z para desfazer. Depois, pessoal, nós temos esse comando aqui, ó, que é o comando desafixar. E aqui nós temos o fixar, tá? Eles são praticamente irmãos aqui um do outro. Pelo próprio nome dele diz, significa o quê? Que eu consigo travar qualquer objeto aqui. Eu não consigo fazer uma manipulação nele porque ele estará preso com um clipe. Tá bom? Ó, então eu venho aqui, fixar. Tá bom? Eu quero fixar essa parede. Eu clico, aperto o Enter, ó. A parede foi fixada. Observem que aparece aqui, ó, o objetozinho aqui, ó, tá vendo? Tanto é agora que se eu selecionar esse objeto e tentá-lo, por exemplo, movê-lo, ó, vou clicar aqui e vou movê-lo para cá, ó. Eu não consigo porque ele está fixado, tá bom? Para desfixar ele, né, ó, como está escrito aqui, ó, basta eu selecionar o objeto, vir aqui, ó, nessa opção, ó, e desfixar. Aí o objeto ele é liberado, tá bom? Também eu posso vir assim, ó, seleciono o objeto. Se eu fixar ele, eu venho aqui, ó, diretamente no clipe, ó, e desfaço ele, ó. Tá vendo, ó? Ele ficou liberado também, tá bom? O comando mover não tem segredo, né? É o MV como eu mostrei para vocês. Você seleciona o objeto e depois movimenta, tá? Você pode fazer assim, ó. Por exemplo, você seleciona o objeto. Não necessariamente você precisa pegar um ponto de precisão, né? Os pontos de snap, você pode pegar um ponto de referência, tá? Eu posso clicar aqui no ponto da tela, ó, e mover o meu objeto como base nesse clique que eu dei aqui, ó. Tá bom? E aí eu venho, ó, e faço a movimentação para o lado que eu desejo. Legal? Bom, aí depois nós temos aqui, ó, o comando para fazer cópias, que é o comando CO. O próprio nome dele já diz, né? Para fazer cópias aí de objetos aqui no Revit. O princípio de uso dele é basicamente idêntico aqui ao mover, tá? Você precisa selecionar os objetos e pegar pontos de referência, tá? Por exemplo, ó, pego aqui o comando, eu quero copiar essa parede, Ctrl, juntamente com essa, tá? Eu quero fazer uma cópia para o lado de cá. Aperto o Enter, preciso de um ponto de referência, ó. Eu pego o meu ponto de referência e trago aqui, ó, uma cópia aqui para baixo, tá? Bem simples assim, não tem segredo. Agora, suponhamos que eu queira fazer cópias múltiplas. Eu quero pegar essa cópia, só que eu quero fazer várias outras cópias. Então, ó, vou selecionar esse objeto e vou deletar novamente, tá? Ó, eu venho aqui, seleciono, tudo que ficar dentro da janela será selecionado. Clico no comando para copiar. E aqui, ó, na minha barra de opções, ó, eu tenho a opção múltiplo. Tá bom? Ó, seleciono aqui. Significa o quê? Que agora, conforme eu for dando os cliques na tela, eu vou fazendo cópias, ó. Eu clico e aí eu vou descendo aqui, ó. Coloco uma cópia aqui,
Aí eu vou descendo, ó, e coloco outra cópia aqui e assim sucessivamente, tá bom? Posso clicando aleatoriamente ou inserindo valores nas cotas também, tá? Ó, olha lá, eu tenho cópias múltiplas rapidamente também. Bom, o nosso próximo comando aqui, ó, é o comando para rotacionar. Bom, para usar esse comando aqui, ó, o princípio é assim, nós selecionamos o objeto, tá? Ó, pode ser assim com a janela, todos esses objetos. Venho aqui, ó, no comando para rotacionar. Quando eu clico no comando, pessoal, observem que o Revit ele fez o quê? Ele gerou aqui, ó, uma geometria, tá vendo, ó? Selecionando o quê? Criando um grupo com todos os elementos que eu selecionei aqui. E bem no centro dessa geometria, o Revit inseriu essa bolinha azul aqui, que é o centro de giro. E aí, por exemplo, ó, eu venho aqui, movimento para o lado que eu quero a minha linha, eu clico aqui e depois, ó, eu defino para que lado que eu quero rotacionar o meu objeto. No caso aqui, os dois objetos ao mesmo tempo. Eu mostro para o lado que eu quero e coloco aqui, por exemplo, o valor de 90 graus e aperto o Enter. Tá, ó, observem só que a parede ficou laranja, ó. Essa parede aqui, ó, ficou laranja e apareceu uma mensagem aqui com 2 erros. Vocês se lembram por que eu não posso girar essa parede? Porque eu havia alinhado, né? Nós havíamos alinhado essa parede, ó, juntamente com essa, usando o comando align anteriormente. Não foi isso? Então vamos cancelar aqui. Observem só o seguinte, quando eu seleciono os objetos, ó, o cadeadinho está trancado. Eu destravo o cadeadinho, tá bom? E agora sim, ó, eu posso rotacionar porque as duas faces não estarão mais ali com essa restrição, tá bom? Clico aqui no comando novamente, clico desse lado de cá, coloco para a minha esquerda, digito 90, Enter, ó. Agora o objeto, ó, foi rotacionado sem nenhuma restrição. Tá, agora o objeto foi selecionado, né? E nós usamos ali como o eixo central. Só que geralmente, às vezes, eu nem quero aquele eixo central. Então eu venho aqui, ó, seleciono o objeto, as duas paredes, comando rotacionar. Eu não quero que essa bolinha fique aqui, eu quero mudar ela de local. Então eu clico na bolinha, ó, e arrasto ela para outro local. Coloco aqui, ó, nesse ponto de precisão aqui, ó, no ponto final. Ó, observem que a bolinha mudou de local, tá bom? E aí agora eu tenho uma outra referência para fazer o giro que eu desejo, tá bom? Por exemplo, eu quero que o giro seja agora nesse alinhamento aqui, ó. Eu clico, ó, e mudo o objeto para o lado que eu desejo, ó. Tá bom? Então eu posso usar como base aquela bolinha e mudar ela de local para fazer aí o comando rotacionar. Tudo bem? Vou apertar aqui Ctrl Z para deixar nesse posicionamento, porque eu vou explicar para vocês agora dois processos. Ó, vou selecionar apenas a janela, aqui, ó, tá vendo? E venho aqui no xizinho e deleto a janela. Tá bom? Agora eu tenho apenas uma parede. Porque eu quero fazer aqui esses comandos que estão localizados logo mais aqui abaixo. Tá bom? Ó, esses três aqui, ó. Para a gente fazer aí a parar, né? E também estender algumas partes das paredes. E aí, já no finalzinho da aula, eu explico aqui o comando matriz e também o comando escala aí para vocês, tá bom? Pois bem, o nosso primeiro comando aqui, ó, é esse aqui, que é o comando aparar e estender para o canto. Também conhecido, pessoal, como o comando trim. Ele faz o mesmo processo que o comando trim faz lá, por exemplo, no AutoCAD. Só que aqui você precisa se atentar num detalhe. Suponhamos que eu queira fazer, ó, esse segmento de parede feito vindo até aqui, encontrando aqui essa outra parede, só que eu quero que essa parede de cá, ó, ela permaneça, essa da parte de cima, e essa ponta aqui, ó, da parte de baixo seja excluída. Então, o local que eu vou clicar na parede já tem que ser bem especificado, tá bom? Ó, eu clico no comando, aí eu quero que essa parede permaneça. Então, eu clico aqui, ó, na parte de cima, ó, nessa parte de cá, acima do alinhamento dessa, tá bom? Ó, eu clico, mostro para o Revit que é aqui que eu quero, e eu quero alinhar com essa parede aqui, ó. Aí eu clico aqui, ó. Vejam só o que o Revit fez. Ele fez o trim aqui, ó, e excluiu essa ponta da parte de baixo. Vou apertar o Ctrl Z para voltar e vou fazer o inverso. Pego o comando, eu quero que agora essa ponta permaneça, então eu clico aqui, ó. Clico aqui, clico nessa outra parede de cá. Ó, ele fez o mesmo processo, porém ele eliminou aqui, ó, essa parte de cá. Outro exemplo aqui, pessoal, é assim, ó. Por exemplo, eu já fiz aqui, ó, essa parede. Aí eu fui lá num outro belo dia e fiz uma outra parede aqui, ó, logo mais aqui abaixo, tá? Ó, uma parede aqui, ESC novamente, né?
Aí eu venho aqui, ó, WA, novamente, volto para o comando e eu quero fazer uma paredinha aqui, tá? Para mim fechar, por exemplo, aqui um cômodo. Venho aqui no comando, né? Vou dar ESC novamente, ó, modificar, comando trim, tudo bem? Clico aqui no comando, seleciono essa ponta da parede, ó. Basta eu apenas mostrar para o Revit aqui, ó, ele já faz o segmento, pessoal, ó, rapidamente da parede. A mesma coisa do lado de cá, ó. Eu clico aqui, passo o mouse aqui, ó, já crio aí, ó, rapidamente, né? Como eu comentei lá no comecinho da aula. Para me desenvolver, por exemplo, aquele projeto levaria poucos segundos, né? Porque as ferramentas de modificação aqui do Revit, elas são aí fundamentais, né? E muito rápidas aí para quem quer ganhar agilidade nos projetos. Agora, esse outro camaradinho aqui do lado, ó, eles têm os mesmos nomes, né? Aparar e estender. Esse aqui, pessoal, ele faz uma função interessante. Ele faz a quebra, só que você precisa ter uma parede de corte. Uma parede que vai fazer o quê? A representação do local que você quer cortar. Como assim? Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma parede, aqui, ó, passando exatamente aqui, ó. Tá? Uma parede por dentro da outra, assim, ó. Só que eu quero que esse lado de baixo permaneça e esse lado de cima seja cortado. Então, essa minha parede que está aqui, ó, na horizontal, fará o efeito da tesoura, tá bom? Clico, pego aqui o comando, ó, tudo bem? Esse daqui, clico no comando, pego o elemento que vai ser a minha tesoura, tá? Ó, vai ser essa face aqui, ó, eu clico, tudo bem? Agora vejam só o que aparece aqui, ó. Selecione uma linha ou uma parede para aparar e estender. Clique na parte que deve conservar, ou seja, eu quero conservar essa parte de baixo aqui, ó. Então eu clico nesta parte de baixo. Observem só, essa seção daqui, ó, do projeto foi eliminada. Tudo bem? Essa outra opção que tem aqui do lado, ó, ele faz, né, a opção de estender. E você pode estender também partes múltiplas do projeto. Tá bom? Por exemplo, ó, vamos lá, pego uma outra parede aqui, ó. Faço uma parede aqui, uma outra parede aqui, tá, pessoal? Aqui, pessoal, é tudo desenho hipotético, tá bom? E eu quero trazer, ó, essas duas paredes encontrando com essa. Então, vamos lá. Pegamos aqui o comando, ó, esse comando, pego a minha face de referência, eu clico, tá bom? E aí, ó, eu venho aqui, ó, e seleciono a parte que eu quero estender. Clico aqui, ele estende. Clico aqui, ó, ele estende, ESC. Olha só, rapidamente, ó, o Revit já veio aqui, ó, e estendeu as paredes, tá bom? Bom, agora nós temos aqui o comando matriz, que é os comandos de array, e o comando escala. Esses dois comandos aqui, pessoal, ó, são bem importantes e existem várias funções para eles. Eu vou dar apenas um exemplo, tá bom? De cada um deles, e aí na próxima aula eu volto e explico em maiores detalhes esses dois comandos aqui para vocês, tudo bem? Ó, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, esses objetos. Posso até deletar tudo agora. Posso pegar apenas esse trecho aqui, ó. Tá? Suponhamos que eu queira fazer, pessoal, cópias lineares, tá? Ou seja, eu quero fazer um conjunto de paredes aqui para o lado de baixo, com um número pré-estabelecido e com as distâncias exatas entre o objeto, tá? Suponhamos que eu queira colocar aqui 5 paredes na sequência. Então, o que eu faço? Ó, eu venho aqui no comando matriz. Tá? Eu posso usar as opções lineares ou opções polares. Como eu comentei, eu vou dar apenas um exemplo agora e na próxima aula eu mostro outros exemplos para vocês, também ali, né, no posicionamento angular. Tá? Clico na parede, tudo bem? Venho aqui, ó, no comando matriz, clico aqui. Agora observem só, aqui, pessoal, ó, na barra de opções aparecem algumas opções interessantes. Você tem aqui, ó, a opção para transformar, né, no posicionamento linear, como eu comentei, fazer cópias lineares ou cópias angulares, tá? No posicionamento aqui radial. Eu venho e marco essa opção aqui, ó. Eu quero que fique no posicionamento linear, tá? Ó, para esse lado de cá. Essa primeira opção aqui, ó, agrupar e associar, o que significa? Que os elementos aqui, ó, da minha matriz, eles serão feitos em um conjunto. Tá? Todos os elementos pertencerão a uma espécie de um grupo, não serão objetos independentes. Aqui na sequência, ó, eu coloco o número de segmentos de objetos que eu desejo. Como eu comentei, vou colocar o valor 5. Tá bom? Essa opção aqui, ó, mover para o segundo, significa que a distância que eu vou colocar entre as minhas paredes,
a distância entre o primeiro objeto e entre o segundo objeto, todos os demais terão a mesma distância, tá bom? Se eu colocar a opção último, eu preciso definir uma distância entre o primeiro e o último, e aí os objetos serão inseridos entre eles, tudo bem? E por fim nós temos essa opção aqui, ó, restringir. Você marcando essa opção aqui, ó, você estará definindo que o seu objeto só pode ficar no posicionamento ortogonal, tanto para a esquerda, né, ou para a direita ou para cima, para baixo, tá bom? Estando tudo certinho, pessoal, você vai mostrar, né, ou clicar aqui para o Revit o local base para você inserir a medida. Ó, eu vou clicar nesse ponto aqui, ó, na parte superior aqui, ó. Eu clico, arrasto o mouse para o lado que eu desejo, ó, aparece uma cota ali com a medida, tá bom? E aí, por exemplo, aqui eu coloco o valor 1, ou seja, 1 metro, aperto o Enter, ó. O Revit ele fez 5 cópias aqui com distâncias de 1 metro. Tudo bem? Vou apertar o ESC, clico aqui fora. Agora, essa distância que nós colocamos, pessoal, é de um ponto, onde nós clicamos aqui no primeiro ponto, até o próximo ponto. Tá? Eu venho aqui na reguinha, ó, no comando para medir, pego desse ponto até aqui, ó, eu vou ter exatamente ali, ó, o valor de 1 metro. Tá? Ó, deixa eu aproximar aqui, ó. Olha lá, ó, 1 metro. Ou seja, eu fiz uma matriz, ó, quando eu seleciono um objeto, ó, aparece aqui, ó, mostrando que trata-se de elementos que foram feitos em matriz. Tá bom? Vou apertar o Ctrl Z para desfazer. Como eu comentei na próxima aula, eu mostro para vocês outros exemplos dessa opção de matrizes aqui, tá? Porque é algum assunto bem importante, né? E vai levar um pouquinho mais de tempo. E eu explico ali com um pouquinho mais de paciência para vocês na próxima aula. Bom, muito bem então. Agora nós temos aqui a opção, ó, daqui até aqui, ó, eu tenho uma parede de 3,12 metros. E ela tem 20 centímetros de espessura. E eu quero aumentar a escala desse objeto. Eu venho, seleciono a parede, seleciono o comando escala, tá bom? Pego aqui o comando. Agora observem só o seguinte, pessoal. Aparece aqui, ó, na barra de opções as seguintes informações. Ó, essa primeira opção aqui, ó, gráfico, significa o quê? Que você vai modificar a escala do objeto que você selecionar, graficamente falando, né? Ou seja, você estará mudando a parte gráfica desse elemento aqui da parede. Porém, pessoal, aqui no Revit os elementos eles já são criados com propriedades, né, ou como famílias, como eu comentei com vocês. Então, por mais que eu queira mudar a escala desse objeto, as propriedades principais, como a altura do pé direito e a espessura da parede, eu não consigo alterar. Ó, eu clico num ponto e aí eu vou movimentando, eu posso usar esse movimento como uma referência, né, para fazer a ampliação do meu objeto. Aí eu clico aqui do outro lado, ó, e vou movimentando o mouse para o tamanho que eu desejo, tá bom? Graficamente falando, ó, eu venho, clico aqui, o objeto ele é alterado, porém, ó, a espessura da parede, ó, ela não é alterada por causa das suas propriedades pré-estabelecidas, tá bom? Vou apertar o Ctrl Z, ou seja, então quando eu seleciono o objeto, venho aqui na opção escala, eu posso mudar, né, a representação gráfica aqui do meu objeto sem afetar as suas propriedades. Ou eu posso vir aqui na opção número. Essa opção número, ele literalmente duplica o tamanho do objeto. Como eu comentei, esse objeto aqui, ele tem 3,12, não foi isso? Ó, a medida dele aqui, ó, tem 3,12, não é? Então, se nós duplicarmos, ele vai para 6,24. Então, vamos fazer o teste. Ó. Seleciono, comando escala. Eu quero um valor de número, eu vou duplicar, então eu venho aqui e coloco o valor 2, tá? Está ali o valor 2, quando eu clico num ponto de referência, a parede já é estendida. Ó, vejam aqui qual a cota que aparece, ó, 6,24, ou seja, eu dupliquei o tamanho aqui do objeto da minha parede, tudo bem? Bom, pessoal, eu espero ter auxiliado vocês aí, né, nestes comandos aqui de modificação. Como eu comentei lá no comecinho da nossa aula, obviamente que na hora que nós estivermos modelando o nosso projeto, nós vamos usar com grande frequência esses comandos, tá bom? Então, com certeza a gente vai ver e rever várias vezes os comandos, tá bom? Se você teve um pouquinho de dificuldade, é aquilo que eu sempre comento, vai pausando o vídeo, volte, reveja e o principal, faça realmente no seu Revit. Vá lá, ligue o programa, vai fazendo várias paredinhas, não tem problema, vai movimentando, girando
usando comandos de espelhamento. Somente com a prática e com o manuseio, realmente você pode aprender aliado aí ao vídeo que você assistiu, tá bom? Pessoal, na próxima aula, a aula 7, nós vamos tratar de outros assuntos específicos e eu vou voltar com a explicação ali com o comando array e aí eu mostro para vocês mais algumas opções interessantíssimas para vocês fazerem cópias rapidamente, tanto no sentido linear como também no sentido angular, tá bom? Pessoal, então aquele grande abraço, não se esqueça, né? Eu já ia esquecendo também. Se você está vendo o vídeo pelo YouTube, clique aí no joinha, dê um joinha para nós, caso você tenha gostado do vídeo, né? E caso você também não seja inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se aí, toda semana você terá novidades aqui na utilização do Revit, tá bom? Pessoal, aguardo vocês então na 7ª aula, firmes e fortes aqui no seu curso de Revit. Grande abraço e até mais!